Olá a todos, sejam bem-vindos às Notícias Proféticas. O nosso objetivo é sempre trazer às pessoas aquilo que o noticiário das 8 não transmite. O nosso objetivo é trazer às pessoas aquilo que elas ainda não sabem. O nosso objetivo é colocar as notícias à luz das profecias bíblicas. Mas para isso vamos pedir a inspiração divina, porque acreditamos que é Deus quem nos guia, quem nos ajuda a fazer este trabalho. Então vamos orar, quero orar convosco também. Meu Pai amado que habita nos altos céus, obrigado, Senhor, por esta oportunidade que nos dás. Obrigado porque, na realidade, Tu nos conduzistes a fazer o Teu trabalho, Tu nos conduzistes, Pai, a abrir os olhos das pessoas, para que, na realidade, ninguém viva enganado. Porque Tu queres que todos se salvem e que ninguém se perca. Então ajuda-nos, Senhor, nesta hora. É aquilo que Te peço e agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Quero começar convosco, e a nossa base, como vos disse, é sempre bíblica. Quero começar convosco a analisar um texto que se encontra no capítulo 24 de Mateus. O livro de Mateus que é logo o primeiro livro do Novo Testamento. Aqueles que me quiserem acompanhar, no capítulo 24 de Mateus, no verso 7, que nos diz assim: Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Não sei se vocês já se aperceberam em que parte da história é que vivemos. Sim, nós não estamos muito longe do maior acontecimento de todos os tempos. Creio, pelas promessas que a Bíblia nos deixa, pelas palavras do próprio Senhor Jesus, que na realidade Ele mesmo a seu retorno, a sua volta, está para muito breve. Que na realidade vem pôr um fim ao pecado no mundo, vem pôr um fim a tudo aquilo que Satanás, infelizmente, tem perpetrado ao longo dos anos. Tem feito, semeado um rastro de morte, de destruição, ao longo das suas artimanhas, dos seus planos, e na realidade já não há muito mais espaço para as suas ações neste mundo. Pelo que nós acreditamos e pelo aquilo que está escrito, pelo aquilo que vai acontecendo, pela brevidade dos acontecimentos que estão se dando lugar, acreditamos piamente que a volta do nosso Senhor Jesus Cristo será para muito breve. E então é o mesmo objetivo deste canal, ligar as notícias às profecias bíblicas, para que na realidade ninguém viva cego, ninguém viva na escuridão, e para que toda a gente possa exercer uma preparação mais rápida, mais concisa para estes últimos dias. Voltando ao capítulo 24 de Mateus, dizia-nos que se levantará nação contra nação, reino contra reino. Temos visto guerras atrás de guerras. O século XX começou com guerras, terminou com guerras. O século XXI começou com guerras e neste momento temos uma guerra que está a decorrer na zona leste da Europa. Então, não é mentira o que diz a Bíblia. Haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Estas coisas sucedem-se com uma brevidade bastante grande. Umas coisas sucedem-se às outras. Mas queria focar convosco num acontecimento que é descrito em Mateus 24, verso 7, que diz que haverá fomes na terra. E é um pouco sobre isto que vos quero trazer hoje. O nosso objetivo também é pôr a nu as mentiras que nos têm sido trazidas, muitas delas pelo noticiário das 8, porque o noticiário das 8 não existe para nos informar, existe apenas para nos desinformar, para nos manter longe da realidade. Portanto, a Bíblia, este canal e Deus, Ele mesmo, estamos aqui para informar as pessoas, para lhes trazer os verdadeiros acontecimentos que estão sendo perpetrados, que estão sendo feitos ou que estão tomando lugar por trás das cortinas. Queria partilhar convosco este primeiro slide
que nos fala ou que veio transmitir as palavras do nosso conhecido António Guterres, o porta-voz da ONU, em que ele nos diz, o chefe da ONU diz-nos o seguinte: chegou a era da fervura global, diz o chefe da ONU, numa altura em que julho deverá ser o mês mais quente em que há registro. O chefe da Organização Meteorológica Mundial também adverte que a ação climática não é um luxo, mas uma obrigação, uma vez que as temperaturas sobem. Graças a Deus que este mês de julho em Portugal, que foi uma exceção, e agradecemos a Deus por isso, foi um mês bastante ameno para aquilo que tem sido. Mas no resto dos países do mundo, da Europa e no mundo, tem sido um mês bastante quente, com temperaturas bastante altas. O que é uma justificação, mais uma vez, para esta falácia do aquecimento global, para esta falácia das mudanças climáticas. Esta falácia das mudanças climáticas estão a levar com que eles, a elite que nos quer enganar, esteja fazendo planos atrás de planos para levar o mundo aonde eles querem. Porque eles arrogam-se mandar no mundo, arrogam-se ter o mundo em suas mãos, quando o mundo não é deles. O mundo é de Deus, pois foi Ele que o criou. Deixem-me partilhar convosco um próximo slide. Dizem eles também: precisamos de 7 anos de ação acelerada e transformadora para alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. 7 anos de reformas aceleradas. 7 anos fazendo cumprir aceleradamente os seus planos maquiavélicos. Hoje, a meio do caminho de 2030, esse compromisso está em perigo e é necessária uma mudança fundamental em termos de compromisso, solidariedade, financiamento e ação para colocar o mundo num caminho melhor. Não acham estranho que o ser humano queira levar o mundo a um caminho melhor? Será que esse propósito não é um propósito mais divino que humano? Olhem o que tem acontecido, ainda agora vos disse, desde o século XX. Guerras, fomes, pestes. O século XXI não começou melhor. E eles querem levar o mundo a um caminho melhor? Porque já não o fizeram antes? É a pergunta que vos deixo. E isso é necessário agora. Até eles querem fazê-lo já. Há uma janela de oportunidade cada vez mais estreita, nos dizem eles, nos próximos 7 anos para redobrar os nossos esforços para eliminar a pobreza e a fome e avançar com a igualdade de género e ultrapassar a tripla crise planetária. Que engraçado, meus caros. Dizem eles que há uma oportunidade bastante estreita, ou cada vez mais estreita, nos próximos 7 anos. Dizem eles para redobrar os esforços para eliminar a pobreza. Eles fazem as guerras, eles provocam as fomes e as doenças e querem eliminar a pobreza. Bom, só há uma maneira de eliminar a pobreza. Sabem qual é? Na ótica deles, é acabar com os pobres. E não é dar aos pobres as condições que eles necessitam. Não é dar melhores condições de vida aos pobres. É justamente acabar com eles de vez, eliminá-los da face da terra. Isso para eles é acabar com a pobreza. Hipocrisia. Dizem eles também que querem eliminar a fome. Já vamos ver a seguir como é que eles querem eliminar a fome. E avançar com a igualdade de género. Igualdade de género, meus queridos, é uma falácia. Cada vez há mais desigualdade, cada vez há mais dicotomia entre homens e mulheres. Cada vez há mais uma perversidade maior na igualdade de género, na questão sexual, na questão social. Eles estão por trás dessas coisas e agora vêm dizer que querem avançar com a igualdade de género para ultrapassar esta crise? Não, é o contrário. Próximo slide. Esta é uma notícia já... Desculpem. Esta é uma notícia já do ano passado que diz que o Papa incentiva a COP27, que decorreu no último ano, e relembra o aniversário da plataforma de ação Laudato Si. Diz que o Papa relembrou também a plataforma de ação Laudato Si, que foi criada para consolidar esforços para implementar a encíclica do Papa de 2015 sobre o cuidado da casa comum. Então nós vemos uma das entidades que está por trás de todas estas questões que vos referi até agora. De facto,
Elas são 13 grandes entidades que estão por trás de todas estas mudanças que querem fazer nos próximos 7 anos. 3 grandes entidades a nível mundial. Uma delas é mesmo esta, o Vaticano. A outra, como já referi antes, é a ONU. E a terceira é o Fórum Económico Mundial, que parece que de repente ficaram todos bonzinhos e querem todos salvar o planeta. Parece que acordaram de repente. Vamos continuar. Ele referiu que esta segunda-feira, naquela altura, marca o primeiro aniversário da plataforma que promove a conversão ecológica e estilos de vida coerentes com ela. Este é um grande começo, e estou a citá-lo, este é um grande começo para uma jornada de 7 anos com o objetivo de responder ao grito da terra e ao grito dos pobres. Incentivo esta missão crucial para o futuro da humanidade, para que possa fomentar em todos um compromisso concreto e um compromisso concreto de cuidado com a criação. Parece estranho um compromisso com a criação? Por acaso não é com Deus que fazemos compromissos? Por acaso não é com Deus que fazemos aliança? Por acaso a criação é alguma entidade para que façamos alguma aliança com ela? Isto é uma forma de adoração. Isto é panteísmo. Isto é uma falácia. Isto é adorar falsos deuses. Não é um compromisso de cuidado com a criação, é um compromisso com Deus, porque se fizermos um compromisso com Deus, com Cristo, com aquele que deu a vida por nós, então todas as que nós faremos, seremos bons mordomos de todas as coisas. Não preciso fazer um compromisso com o cão, com o gato, não preciso fazer um compromisso com a árvore. O nosso compromisso é com Cristo, não é com mais ninguém. Próxima informação. Diz que a União Europeia, esta agora é de 27 de junho, a União Europeia vai estudar a possibilidade de bloquear os raios solares para combater as alterações climáticas. Parece estranho, mas a nossa comida, as coisas que nós colocamos à terra, toda a agricultura, toda a fauna, toda a flora, não necessita ela de sol para crescer? Não necessita ela de sol para se desenvolver? Como é que eles querem bloquear raios solares? Se bloqueiam os raios solares, de facto, já fizeram esse experimento na África do Sul, o que resultou de forma catastrófica. Mas imagina que eles consigam fazer isto a nível mundial. Sem sol, o que é que vai acontecer aos alimentos? Acham que vão crescer? Acham que vão ser saudáveis e vigorosos? Tampouco. O que eles querem fazer é criar fome. E vêm dizer que querem combater a fome e a pobreza? Mentira. Continuamos. Entre as opções de combate às alterações climáticas que serão analisadas, contam-se a injeção de aerossóis estratosféricos, que aumentaria a concentração de partículas na atmosfera, de forma a reduzir a luz solar global que chegaria à superfície da Terra. Falam eles em cuidar da casa comum? Falam eles em fazer um compromisso com a criação? Quando fazem levantar aviões cheios de poluição para injetar na estratosfera partículas e aerossóis, os quais são altamente poluentes para a atmosfera? Não sei se lembram, mas há uns anos atrás, talvez ainda na década de 90, e isto eu lembro-me, que eles começaram a introduzir determinadas mudanças, sobretudo nas latas de sprays que tinham aerossóis, com o compromisso de retirar os aerossóis de variados componentes que nós usamos, tal como os sprays, tintas e por aí fora. E agora dizem que querem injetar aerossóis estratosféricos para bloquear a luz solar. Amigos, vocês começam a ver como eles brincam connosco. Primeiro dizem que uma coisa é má, mas depois já dizem que é boa, consoante os seus planos e as suas ideias. Querem reduzir a luz solar. A luz foi dada por Deus. Lá atrás, em Gênesis, Deus disse: haja luz e houve luz. Então a luz, o sol é algo criado por Deus. E eles querem reduzir a intensidade do sol, querem mudar a criação e depois querem fazer um compromisso com ela. É no mínimo estranho. Vamos continuar. Uma notícia também ela atual. Começa a armazenagem de arroz nos Estados Unidos da América depois de a Índia ter suspendido as exportações. Então eles disseram há pouco que queriam combater a fome e a pobreza. Então agora vemos o maior exportador mundial de arroz cortando
as suas exportações de arroz. Diz que a suspensão, isto agora é o outro slide, a suspensão da exportação de arroz da Índia leva à armazenagem também no Canadá e no resto do mundo também. O maior exportador de arroz do mundo suspende as vendas ao estrangeiro devido a preocupações com o abastecimento local. Eles culpam isto, ou colocam as culpas também na guerra da Ucrânia, visto que a Rússia tem bombardeado os celeiros de trigo e depois pode não haver abastecimento de trigo, eles têm que guardar o arroz para si, para tentar combater a fome no país deles, enfim, um sem número de desculpas para aumentar a pobreza no mundo. Diz-nos que a suspensão da exportação de arroz da Índia pode causar inflação a nível mundial, alerta o diretor do FMI, do Fundo Monetário Internacional. O economista-chefe do FMI, Pierre-Olivier Gorichas, alertou na terça-feira para o facto de os preços dos cereais poderem aumentar 10 a 15% este ano. Outra falácia, irmãos, porque esta guerra da Ucrânia foi justamente feita para causar a fome. Foi justamente arquitetada e perpetrada para causar caos, subida de preços e a fome. A Índia, que representa 40% das exportações mundiais de arroz, ordenou a suspensão da sua maior categoria de exportação de arroz, o arroz não basmati, na semana passada. O país tem sido afetado por fortes chuvas que provocam o inundamento ou afogamento dos arrozais. Mais uma vez vemos estas alterações climáticas, digamos, usadas como uma nova desculpa para aumentar a pobreza, para levar as pessoas a crerem que isto realmente é verdade. Amigos, não se deixem enganar. É verdade que quem está no controle de tudo, quem tem a última palavra de tudo, é Deus, porque foi Ele que criou a terra. Mas reparem, nos últimos dias iria haver, como diz aqui em Mateus 24, haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Haveriam cataclismos, haveriam inundações. Mas será que é Deus que faz isso? Será que o planeta está tão poluído assim? Ou que ficou, nos últimos 20 anos, 30 anos, ficou tão poluído ao ponto de termos todos estes acontecimentos em marcha, de todas estas alterações no ciclo do clima? Será que isto é mesmo verdade? Ou será que nos estão a enganar, tal como fazem com a fome? Será que eles não têm tecnologia suficiente para fazer estas coisas? Isto que eu vos falo, ou alguns de vocês poderão pensar que é a teoria da conspiração. A teoria da conspiração, ou pelo menos este termo da teoria da conspiração, ganhou força durante a pestilência que tivemos há pouco tempo atrás, em que algumas pessoas, com os olhos abertos, decidiram fazer determinadas investigações e concluíram, afinal de contas, que toda esta questão da pestilência não passava de alarmismo. É verdade, a pestilência matou pessoas, sim, mas para já não tantas como eles dizem. Depois, muitas das informações que nos chegavam através do noticiário das 8 eram falsas. E nós podemos constatar isso. Quem me diz que desta vez as alterações climáticas não são uma falácia, não são uma mentira, não são um engano para nos levar a pensar como eles querem que pensemos? Quem é que me garante? Se nós formos a realizar alguns estudos, tal como alguns foram feitos na altura da pestilência, vamos perceber que a camada do ozono continua saudável, vamos perceber que as correntes oceânicas continuam nos seus lugares, vamos perceber que não há tanto gelo assim derretendo no Polo Norte e vamos perceber que as coisas não são tão más assim. Mas também percebemos, e se investigarmos um pouco, se nos quisermos dedicar a escavar fundo, vamos perceber que o homem neste momento tem tecnologia para criar um furacão, tem tecnologia para fazer chover mais aqui ou menos acolá. Então, se nós formos investigar um pouco mais a fundo, se nós formos cavar fundo, nós vamos perceber que esta questão das alterações climáticas foi algo fabricado pelos homens, a modo de levar as pessoas a pensar como eles querem que pensamos,
a modo de eles tomarem medidas que eles querem tomar e a modo de nos levar a aceitar as medidas que eles querem que nós aceitemos. E esta questão das chuvas torrenciais, esta questão da seca, não é nada mais, nada menos do que algo perpetrado por eles, do que algo feito por eles, pelas suas mais recentes tecnologias, que nós, pessoas comuns, nem fazemos ideias de que existem, mas elas existem. E Deus tem permitido, embora Deus seja o dono do planeta, porque foi Ele que o criou, Deus tem permitido para que não só se cumpra a profecia, mas para que os homens sofram as consequências dos seus próprios pecados. Próxima informação. A suspensão da exportação de arroz da Índia desencadeia o pânico nos supermercados dos Estados Unidos, fazendo com que o custo de um saco de 20 libras, perto de 40 quilos, suba de 16 para quase 50 dólares. Triplicou o preço do arroz. De 16 para 50 dólares. Então o que é que estas coisas fazem? O que é que todos estes cataclismos, estas coisas perpetradas por eles fazem? Subida de preços. E quem é que ganha com a subida dos preços? Uma meia dúzia de pessoas neste planeta. Os mais ricos continuam a ser cada vez mais ricos por conta das crises, por conta das guerras, por conta dos problemas que eles mesmos criaram. Porque eles criam estes problemas não para deixem-me encontrar a palavra. Não são coisas naturais, não são causas naturais, mas são coisas criadas por eles mesmos, para que depois eles surjam com uma suposta solução. Ou seja, criam um problema e depois vêm com a solução. Mas neste meio termo há sempre alguém que enriquece. Guerras fazem enriquecer alguém, doenças fazem enriquecer alguém, fomes fazem enriquecer alguém. Há sempre alguém que ganha à custa dos pobres. E depois vêm eles querer reduzir a pobreza, quando os ricos são cada vez mais ricos e os pobres são cada vez mais pobres. Uma falácia. Diz-nos que a Índia ordenou a suspensão da sua maior exportação de arroz para acalmar os preços internos. Vídeos e relatos partilhados nas redes sociais mostram compradores em pânicos no Texas, Michigan, New Jersey, Alabama, Ohio, Illinois, Califórnia. Em muitos lugares dos Estados Unidos vemos uma corrida desenfreada aos supermercados, com as pessoas a sambarcar estes produtos com medo de ficar sem eles. O país do sul da Ásia é responsável por 40% das exportações mundiais de arroz. Parece no mínimo estranho, irmãos e amigos, e de facto há muita coisa estranha no meio disto tudo. A Ucrânia era um dos principais exportadores de trigo mundial. Neste momento, praticamente não o consegue fazer, ou de forma muito deficiente, devido a uma guerra que foi criada. Neste momento temos também o principal exportador mundial de arroz, que está a braços com estas alterações climáticas e desestabilizações de preços, e não consegue exportar mais arroz, que é a base da alimentação de muitos países, não consegue exportar mais para o estrangeiro. Não acham curioso que os principais exportadores alimentícios do mundo estejam sofrendo em catadupa com determinados problemas? Amigos, deixem-me dizer-vos uma coisa e ser honesto convosco. Coincidências? Não existem. Portanto, se coincidências não existem, isto é tudo um plano bem orquestrado para aumentar a fome e a pobreza. Próxima informação. Diz-nos que alguns passarão fome, outros morrerão de fome. Receia-se uma escassez mundial de arroz depois da Índia ter suspendido as exportações. Que estranho! Não disseram eles há pouco que querem reduzir a pobreza? Talvez não seja descabido pensar que a maneira deles reduzirem a pobreza e a fome é acabando com quem é pobre e com quem passa fome. Bom, de facto, assim estatisticamente reduz-se a pobreza e a fome. Se não houver seres humanos com fome e com pobreza. Diz-nos novamente, alguns passarão fome, outros morrerão de fome. Estou a citar uma notícia. Receia-se uma escassez mundial de arroz depois da Índia ter suspendido as exportações. O arroz é o mais recente alimento básico à beira de uma crise mundial, na sequência da suspensão parcial das exportações por parte da Índia. O governo de Nova Delhi espera que esta medida permita baixar os preços e aumentar a disponibilidade no mercado interno. Baixar preços
Bom, se há escassez de um determinado bem, o que é que acontece aos preços? Aumentam onde esse bem escasseia. Então, baixar preços só se for na Índia, porque nos outros lugares a tendência é justamente aumentar os preços devido à escassez. Outra falácia. Amigos, não se deixem enganar. Que os homens não vos enganem de maneira alguma. Nós estamos no meio de um plano bem engendrado, num plano orquestrado pelas elites. E aquele que planeou esse plano, o autor do plano, aquele que desenhou este plano desde o início, tem um nome. Chama-se Satanás. Lembrem-se, nós estamos no meio de uma guerra. E não é a guerra da Ucrânia, amigos, é a guerra do grande conflito. E a guerra do grande conflito é travada entre o bem e o mal. É travada essencialmente também entre duas pessoas. Entre Cristo e o próprio Satanás. Ora, o objetivo de Cristo é que todos se salvem e que ninguém se perca. O objetivo de Cristo é quando Ele vier daqui a pouco tempo, porque pelas profecias nós conseguimos perceber isso, quando Ele vier, Ele quer levar o máximo de pessoas possível com Ele. De facto, Ele queria levar todas as pessoas com Ele para viver na nova pátria, para viver num lugar onde não há fomes, não há pestes, não há guerras, não há planos maquiavélicos, não há alterações climáticas, não existe nada disso. Num lugar perfeito. Num lugar onde possamos ter uma vida plena, uma vida abundante. Num lugar onde nós possamos viver não por 100 anos, não por 1000 anos, nem tão pouco por 10.000 anos, mas uma vida eterna. Uma vida perfeita ao lado daquele que morreu por cada um de nós. Morreu por mim e morreu por vocês. Por outro lado, temos a outra parte da guerra, temos o outro lado da guerra, que é liderado por Satanás. Ele, segundo diz a Bíblia, é homicida desde o princípio. O seu objetivo, de facto, são 3, também como nos diz a Bíblia: roubar, matar e destruir. É isto que ele tão bem sabe fazer, desde o início, desde o engano que ele que fez passar Eva, pelo engano, desde quando ele enganou Adão e Eva, desde o início, de lá para cá, ele tem estado a enganar a humanidade com os seus sofismas, com os seus planos, com a sua maneira de pensar, porque ele foi expulso do céu por conta do seu orgulho. E ele tem uma política também. Como já vimos, a política de Deus, esta é uma expressão minha, é que todos se salvem e que ninguém se perca. Mas a política de Satanás também é outra. É que todos se percam e que ninguém se salve. Porque Satanás é o senhor do contrário, é o senhor da contrafação, é o senhor do erro. De facto, a Bíblia apelida-o como mentiroso e pai da mentira. Então, se estas entidades, estas 3 entidades que estão por trás de muitos destes acontecimentos, se estas 3 entidades, vamos relembrar, Vaticano, ONU e Fórum Económico Mundial, se estas 3 grandes entidades estão-nos contando estas mentiras, então quem é que está por trás destas entidades? Quem está por trás destas mentiras? Exatamente, aquele que é mentiroso e pai da mentira. Então, não se enganem e nem se deixem enganar. Nós estamos vivendo neste grande conflito, onde Deus está usando algumas armas para tentar tirar as pessoas do engano. Eu quero ser uma delas e vocês também podem ser uma delas. Por outro lado, Satanás está tentando usar as suas armas. Armas são poderosas. Organizações, países, governos, exércitos. Ele tem mão forte sobre este planeta, infelizmente, porque este planeta decidiu segui-lo. Decidiu-se deixar-se enganar por ele. Por isso é que nós vemos as maiores instituições deste planeta nas mãos dele, ao serviço dele, para enganar a população. Para fazer com que a população se afaste cada vez mais de Deus e se aproxime cada vez mais dos seus ideais. Outros enganos eu vos trarei à luz neste canal, porque voltamos à política divina. Que todos se salvem e que ninguém se perca. Este é o meu objetivo, é o objetivo de Deus, e é para isso que Deus me colocou neste lugar. É para isso que Deus me inspirou a estar aqui.
por vossa causa, por minha causa e por causa de todos nós. Muito obrigado.